Muito boa noite, meus irmãos, nesta casa de luz. Estamos ao vivo para o mundo, transmitindo mais uma vez do Centro Espírita Oscar Menezes, com um tema hoje que é muito interessante, e que a espiritualidade superior e aqueles que aqui se encontram possam nos abençoar e fazer entender a temática de hoje, que para alguns causa medo, para outros causa dúvidas, e até para os próprios espíritas causa temor. O tema é: por que nós tememos a morte? Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos encontrar um tópico chamado ressurreição e reencarnação, fazendo diferença ao estudo dos evangelhos antigo e novo. A lei de Moisés, que falava em ressurreição, como a palavra de renascer, e o novo evangelho, ditado por João, por Marcos, por Mateus e por Lucas, na versão do Cristo na vinda. Então, por que nós temos? Essa é uma pergunta que requer várias respostas. Porque nós temos medo da morte, ou tememos a morte. Se nós sabemos que ela vai chegar, se nós escolhemos viver e morrer. E qual é a lei que nessa temática, que é muito importante? Na minha concepção, é uma das temáticas mais adequada para aquele que pensa que está no caminho certo do Espiritismo. É o que foi dito várias vezes por Kardec, respondido pelo Espírito de Verdade e tantos outros, inclusive por João Evangelista, que é: a lei é essa. E olhe que a expressão usada no Evangelho foi dita de trás para frente: nascer, morrer, renascer. Esta é a lei. João Evangelista disse: quem virá depois de mim demonstrará qual a lei. Então, por que nós tememos morrer? Porque nós estamos vinculados a dois princípios que nos carregam, às vezes com doçura e às vezes com temor. Até os espíritas têm medo de morrer, porque nós estamos materializados. O esquecimento que nos é feito, ele nos faz efetivamente lutar na escuridão. É por isso que muitos irmãos, né, nós, quem sabe, né, quando voltarmos, tem aquele velho livro, né, Bruno? Irmão, você escolheu isso aqui, você que escolheu, não foi eu não, né? Você escolheu isso. A programação foi essa, né? Você pulou o canal, né? Estava chiando isso aqui, tá, deu aquele toque. Ou você tentou, porque existe um detalhe. Quem frequenta, eu sempre costumo falar isso. Na semana passada nós falamos sobre os puros de coração, né? E eu citei isso. Quem frequenta uma casa espírita tem que ter em mente que nós fizemos um contrato. Nós fizemos um contrato, que a certeza é que vamos nascer, vamos passar por uma série de problemas, alguns resolvidos e outros não, e nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, inclusive você que está me escutando agora, não é? Porque essa palestra não é para espírita, não é? Ou é para espírita, é para evangélico, é para candomblista, é para todos, porque todos vão para o mesmo lugar. E não é aquela história de que nós vamos a 7 metros. Não é isso. Porque os 7 metros, entendeu? Ele vai deixar a matéria fluídica, isso, o corpo. E você não sabe quando o contrato vai vencer, né? Você assinou um contrato, como aluguel, né? Você assina um contrato e diz: bom, aqui eu sei, né? Mas quem sabe um dia alguém pede, né? Ou você não tem condições. Então, esse é o problema. A morte nos causa o quê? Tremor. Você já percebeu que o maior espírita
na hora em que ele se vê diante de um caixão com um ente querido, ele chora. E tem alguns que não conseguem lembrar que aquilo já era previsível e que podia ser ele, pode ser qualquer um de nós, né? Até saindo daqui. A morte para o espírita deveria ser uma consequência para ele melhorar a sua razão de ser e ele tentar assumir. Alguém podia perguntar, mas eu não sei o que foi que eu escolhi. Meu amigo, se você soubesse, acontecia o que às vezes acontece com alguns irmãos: escolhe uma prova muito difícil e ele mesmo se auto-aborta. Muita gente acha que o aborto é só provocado, né, pela mulher ou pelo estupro, que é permitido hoje, né? Isso é uma polêmica muito grande, daria um outro tema também, nós já falamos sobre isso aqui. Já recebemos irmãos aqui, né, dizendo aqui, vou perseguir a minha amiga Olindina, que há muito tempo que não vejo, que é sempre muito bom que você esteja de volta aqui conosco, né? Essa pessoa aqui, né, seja homem, seja mulher, né, ela não me deixou viver, por 5, 6 vezes me abortou. Uma vez por droga, eu pedi, eu implorei, eu visitei no desdobramento e ela me abortou. Então eu vou perseguir. Então, não tem bom para dizer morreu. É como palavra em enterro, em velório. Serve para quê? Você fala um discurso maravilhoso, aí está ali um falando não sei da onde, falando não sei o que mais lá. Só aquelas pessoas que conseguem verificar, às vezes, o contorno que é a transição, porque às vezes o irmão está ali, em sofrimento, ele não consegue se deslaçar. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito de luz, né? Poderia estar num patamar muito mais alto, está no patamar entre a terra e os umbrais, por opção própria, desencarnou com rapidez, foi ao plano superior, mesmo assim ainda sentiu a morte, com tudo que fez, né? Até, eu já contei isso aqui, até a aliança, o anel de formatura ele deu a uma moça que tinha casado, não tinha direito ao enxoval. Isso é verdade, está registrado no livro, inclusive pelo irmão X, na obra dele. Então, o desencarne, a morte, não é? Ela nos deixa em polvorosa, não é? E ainda tem gente que diz assim: fulano morreu com 100 anos, na flor da idade. Irmão, será? Quem preveu aquilo? Ele. O problema não é morrer cedo ou morrer tarde, entendeu? É morrer cumprindo o que você assumiu. E poucas pessoas. Quem leu a história de Chico Xavier sabe que em determinado momento o Chico Xavier foi uma das poucas pessoas, e Divaldo também sabe, né, o dia que vai desencarnar, pela obra, né, o conjunto da obra, né, que daria outro tema, né? A gente fala conjunto da obra com, né, o conjunto da obra. Em determinado momento, próximo do desencarne, Emmanuel disse: vamos dar uma voltinha, né, já que está perto a sua volta, né? Porque para o espírito a gente não fala, a gente fala desencarnar, não é? É sair da casa e voltar, porque a pátria nossa é espiritual. A carnal é para a gente resolver os nossos problemas, né? Vem com a irmã aqui, né? Que numa outra era foi um algoz meu, né? Eu venho aqui para ajudar, com o irmão já vem aqui para ajudar ela também, né? A outra está ali, Bruno não vem aqui agora, entendeu? Já para fazer o inferno dos dois, né? É como pedir paciência. Peça paciência que você vai ver. Pode pedir. Vai vir mais problemas ainda. Você que está me escutando agora, um abraço a todos os amigos lá de Cacimbinha, mais uma vez conosco, né? Do Centro Espírita. E a todos que estão aqui nos assistindo. Minha querida amiga Miriam, né? Enfim. Olha o que acontece. A ordem legal que nos traz assim é o que? Você pede paciência e lhe dá um problema, para saber até quando você suporta isso. E olha que paciência é uma das virtudes que nós não temos em determinados casos, não é? Você imagina você dizer assim, por exemplo, alguém na flor da idade, como se diz, né?
jorrando alegria, né? Uma pessoa muito boa, né? Quando menos espera, morre. Aí vem aquela história, mas fulano de tal, com 41 anos de idade, morreu. Um homem tão bom que fazia isso, uma mulher, né? Uma criança. Por que as mães? Não é? Eu sou fã das mães. Não é porque a minha mãe é minha mãe, né? Eu adoro minha mãe, já é uma senhora. Mas eu sou fã da mulher. Entendeu? A mulher, quando perde um filho, por exemplo, entendeu? Ela sofre muito mais e pronuncia 250 milhões de vezes que não está conformada, que ela queria ir primeiro. Porque é difícil, né? Essa frase é interessante, né? Um pai ou uma mãe enterrar um filho, não é? A gente sempre, a ordem legal é essa, né? A gente vai, né, primeiro para que eles fiquem, não é? E dê continuidade o que, não é? E às vezes quando está no outro lado, fica lá assim, meu Deus, eu fiz tanto por esse rapaz, baixou eu ir embora, eles já estão na briga, ou confusão, estão brigando pelo pneu de um carro, não é? Uma bicicleta, um pedacinho de uma terra, né? Mas tudo isso está relacionado ao desenlace. E é por isso que às vezes a morte, mesmo causando temor a nós vivos, ela causa mais dor a quem já foi. Que às vezes o espírito ele não consegue, meu irmão, sair de perto dos seus. Quantos irmãos que vêm conversar conosco e diz, não, por que me tiraram de onde eu estava? Por que me tiraram da casa de fulano? Eu falo com fulano e ninguém me responde. E quando você diz, irmão, você não está mais no plano carnal, aí a revolta vem grande. Tem gente que tem 350 anos que não sabe que desencarnou. Basta você perguntar. Aí vem a dor. Irmão, você está lembrado quando foi que ninguém fala com você? Ah, tem mais de 50 anos. E é. Que ano você está? Ah, eu estou em 1940 e você... Não, irmão, você está em 2022. Olha o calendário aqui, ó. Olha na sua frente. Aí a espiritualidade projeta. É um susto. Porque continuou na mesma rotina. Que dirá quem vê aquela pessoa, não é? E todo mundo pensa assim, para quem ainda não tem uma visão, eu não vou ver mais, né? Não é assim? Tem gente que se agarra com o caixão, né? Quer pular dentro do caixão. A gente parece cômodo, né? Quer pular, não cabe dois não ali, viu? É só um mesmo. E mesmo que você pule dentro, entendeu? Talvez você vá também. Nessa hora não existe bom. Nós tivemos aqui vários irmãos que inclusive que já vieram a essa casa em espírito, né? Que nem se importaram em tese, já estavam em um certo grau, né? Do tipo, por exemplo, do caixão, que, né? Tem gente que tem que ser um caixão branco, né? Entendeu? Com duas asas, né? Tal. Outros, banda de música, né? Quanto mais flores, melhor, né? Vão murchar do mesmo jeito, não é? Vão murchar do mesmo jeito. E às vezes fica uma lápida desse tamanho, né? Não tem mais flores, tem um vasinho desse tamanho. E às vezes no cemitério ainda tem gente que vai lá e dá tira os dedos seus para colocar no dele. Não é assim? E a dor continua. Porque o dia da saudade não é 2 de novembro, né? O dia da saudade é quando você se lembra, ou quando sente a presença. E às vezes a gente tem que dar conselho aqui às pessoas que ainda estão no plano intermediário. Mas a dor maior não é essa, porque passa. Ela passa. Chico tem uma frase que é belíssima, né? Tudo passa, né? E eu sempre costumo dizer, se você está aqui nesse planeta e você nunca sofreu, você nunca teve uma raiva, então você não está vivo. Você é o espírito e está ainda em oscilação. É um temor. Vejam os senhores, eu construo um patrimônio, né? Aí se apega a ele, aí vai embora, aí começa o desencandear. Alguém diz, deixou um patrimônio, a família está dilapidando, eu fiquei com tudo. Ou então quando chega lá do lado diz, e aquele patrimônio que eu fiz? Espera aí, Alexandre o Grande, quando faleceu, isso é um exemplo, ele abriu o caixão e disse, eu não quero tampa. E foi só com uma vestimenta limpa, com a arma lá de fora. Ele disse, eu cheguei sem nada e vou morrer sem nada. Minha avó costumava dizer, você quer da minha...
mais ou menos, mortalha, que não se usa mais, né? A roupa antigamente era mortalha. Ela, entendeu? Ela não tem bolso, nem caixão, tem gaveta para levar nada. O que se leva é a dor. Que demora para alguns, né? Às vezes a vida toda. Tem gente que desencarna junto com quem morreu. Da dor que é tão grande, né? Você passa 50 anos, 60 anos, a dor. E isso não é nada de que cause surpresa. Sabe por quê? Porque às vezes já está programado que um desencarne e o outro, né, para a sequência, acompanhe. Quantas vezes fulano de tal desencarnou e o outro desencarnou com 6 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá, 1 ano depois, né, do nada. Muita gente diz que não, desencarnou de desgosto, vivia numa depressão triste, não é? Sofrendo, tomando remédio. Não é bem assim. Nós precisamos ler mais para ter consciência de que o desencarne é inevitável. É simplesmente inevitável. Amealhar bens é sinal de que ser egóico, egoísmo de vida. É por isso que se diz: a quem muito se dá, muito se cobra. Você está ali o dia todo trabalhando, né? Se matando, e barará, e tarará, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, né? E quando você menos espera, tchau, acorda do outro lado. E aí? Viver um dia de cada vez, está aqui, 22 vezes, para você ler. Tem gente que diz: mas esse livro é muito grande para se ler, tem coisa que eu não entendo não. Vá lendo devagar, procura alguém, não é? Não tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? Só às vezes não interpreta direito, mas não lê, sabe onde é que está. Aqui está do mesmo jeito, aqui só tem uma explicação um pouco mais suave, mas aqui cita Mateus, aqui cita Lucas, cita todos os apóstolos, João Evangelista, o Espírito de Verdade. E coincidência ou não, se você abrir aleatoriamente aqui, alguma coisa vai lhe dizer, uma frase. Não é que isso aqui seja um livro que resolva todos os problemas, mas isso aqui é um código moral, como são outros livros. Mas como é que eu devo me comportar diante da morte? Bom, aí a gente tem 2 saídas, né? Primeiro, se você for, né? Se for você que está indo, aí você precisa ter consciência e pedir muito quando a consciência lhe vir, porque às vezes você passa um tempo em torpor, porque o próprio espírito, ele se esperneia numa expressão mais calma, na hora que ele vai. E às vezes quem fica, traz de volta. De que maneira? O choro, a revolta, né? Quer ver outro detalhe? Veja se não é. Quando alguém é assassinado, né? A revolta da família, né? É dolorosa, né? E ainda tem alguns, né? Bom, a gente não pode mexer no livre-arbítrio de ninguém. Você pode aconselhar, não é? Mas mexer no livre-arbítrio, não. Porque às vezes você dá conselho a alguém: meu filho, não faça isso, não sei o quê, não, olha, deixa esse negócio para lá. Quando menos espera, o cara vai lá e, nos crimes de manda, coisa para, vai lá e pô, mata fulano, né? E aí o que? Já é devedor. Porque, ó, o livre-arbítrio é um instinto de momento. Deus não é vingativo, porque se ele fosse vingativo, ele nem não teria o poder que ele tem, não é? Tem um ditado que diz, e está até no meu WhatsApp: eu só comecei a acreditar em Deus quando eu comecei a sofrer, quando eu sofri. Porque é a transformação, né? É como a fé se transforma o impossível em possível. Então, o que é que eu devo fazer diante de uma situação em que eu não consigo me controlar? Por exemplo, no caso de um atropelamento, matou alguém ou coisa parecida, né? Ou alguém foi assassinado, né? O morto natural é doloroso, né? Mas chega um igual, fulano de tal, tem aquela velha história, né? Eu acho interessante demais isso aí. Descansou, né? Fulano estava numa cama. Esse ano perdi uma tia-avó minha com 93 anos de idade, né?
ela já estava num estado, né? Inclusive quando eu fui visitá-la, eu já pressentia que havia a proximidade do desencarne, né? Até pelo estágio que estava, né? Já estava com uma certa demência, né? Já estava sofrendo, né? E eu já pressentia, né? Mas eu chorei lá. Eu chorei. Eu senti falta. Ainda hoje sinto falta. E ela morreu muito próximo do aniversário dela, né? Ela morreu de 21 de janeiro, aí é 21 de março, e o aniversário dela era 31 de março, né? Então, 10 dias depois, né? Eu já estava me lembrando, né? Mas você sente, o problema é você não se deixar guiar por esse sentimento de perda, porque isso lhe atrapalha também. O pensamento para quem desencarna para a morte é o pedir que aquela pessoa que está lá, onde ela estiver, porque você não sabe onde ela está, com raras exceções, né? Que ela seja recebida e seja ajudada, para que ela saia o quê? Do lado intermediário. Quem tem evidência, quantas vezes passa no cemitério, está lá o espírito ao lado do caixão, em alguns casos, né? Outros rodando, sem saber para onde vai, claro, por conta de uma série de fatores, e outros que estavam aqui. Onde é que você estava? Eu estava lá no cemitério, tão frio lá, um negócio escuro. O espírito carrega aquilo que produziu na terra. Então a morte, por mais dolorosa que seja, entendeu? Ela faz parte da vida, não é? Porque não há nenhuma passagem nesse plano na atualidade que alguém tenha ressuscitado, né? Como aconteceu com Lázaro. Tanto que Lázaro ressuscitou, melhorou a conduta, e depois de 5 anos ele desencarnou. Porque Cristo, na narrativa do irmão X, ele disse que o Cristo ressuscitou Lázaro para ele terminar o trabalho que ele precisava fazer. Tanto quando ele diz, levanta-te e anda, não é? Ele já encontrou um Lázaro diferenciado, um Lázaro mais suavizado, não é? Mais purificado. Na verdade, foi uma nova materialização de um espírito que estava ainda precisando continuar aquela trajetória. Então, é fácil perder alguém? Não. É fácil acertar a morte? É nada. Poxa, nenhum de nós aqui, nem os que estão aí falando ao meu ouvido aqui, dizendo um bocado de coisa, tem uns aqui dizendo um bocado de coisa, entendeu? Ninguém se conforma, momentaneamente não. Aí vem um detalhe que o Livro dos Espíritos diz, o Livro dos Médiuns repete, e o Evangelho ele formata. E quando você, que estava sofrendo tanto pelo desencarne de alguém, você, aceitando ou não que existe vida após a morte e não vida única, não é? Você se depara com aquela pessoa que você estava sofrendo. Você desencarna e você se encontra com ele. E aí, como é que faz? Todo o seu sofrimento vai embora? É o que acontece aqui, em tantos outros locais. Você falou, peraí, eu sofri por mais de 3 anos, você está vivo? Você, vivíssimo. E vim buscar, viu? Para bater um papinho aqui, né? Para tirar. E se brincar, a gente vai voltar, viu? Do outro lado, porque você não cumpriu a sua parte, não. Nem eu cumpri a minha. É por isso que existe a lei de causa e efeito. Uma certa vez, uma frequentadora, hoje está um pouco afastada, porque por conta da idade também, né? Por conta da Covid. Ela perdeu um neto. Um ano e alguma coisa. Pouco tempo, né? E ela ficou desesperada, porque era o único neto, tinha um único filho, né? Você imagina o desespero, né? E o marido já tinha ido, né? E ela veio várias vezes aqui no centro, no Arará, né? Queria se comunicar com aquele espírito. Às vezes o espírito, né? Uma criança de 1 ano, né? Praticamente, já é um espírito mais antigo, né? Fez de tudo. Pedia até para se invocar. Aí a gente dizia, olha, se invocava espírito nessa época aqui, ó, né? Na época de Kardec, há quase 200 anos, né?
Hoje, como se te diz, nós sabemos isso aí, né? De cós salteado, né? O chamado é de lá para cá, não é daqui para lá. A gente pede que venha. Por exemplo, você não tem ideia de quantas pessoas estão preenchendo essas cadeiras. E quantos estão querendo entrar e que não pode ainda. Estão só escutando. É como se fosse um telão, né? É um show, não tem como pagar, né? Bota um telão para alguém ver. Então essa senhora, ela fez de tudo, entendeu? Eu até brincava com ela, só não fez promessa, né? Porque não é chegada a hora. Até que um belo dia, ela foi, de tanto ela pedir, nós colocamos o nome no livro de prece ali, né? Fizemos prece, né? Casa espírita nenhuma mais invoca ninguém. Não é permitido mais invocar ninguém, né? Porque a espiritualidade sabe quando aquela pessoa pode dar uma comunicação. E às vezes dá uma comunicação muito pequena, que às vezes não está preparado. E aí foi dado a essa pessoa a oportunidade de, em desdobramento, ou seja, no sono, de encontrar o neto. E quando encontrou o neto, na verdade o neto era o pai dela. Que você vai cumprir um pedaço de 1 ano e pouco com aquela filha, né? Porque a filha, em outras ocasiões, tinham abortado por 3 vezes. E aí escolheu o seguinte: eu vou ter um filho, quando eu me apegar a ele, né? 1 ano e pouco, amamentando ainda, né? Calor, aí ele vai embora. Ele vai embora. A mãe, né, continua viva, claro, né? A mãe e a avó. E depois houve uma comunicação, né? Foi dito. A mãe passou uns 6 anos ainda em desequilíbrio. A gente chamou de falta de sintonia espiritual. Não conseguia engravidar mais. Fez todo tipo de tratamento. Até que um belo dia engravidou. A criança hoje tem 3 anos. E quem é? E quem é a criança? O pai, de novo. Agora sim, agora eu vou cumprir minha missão. Você já cumpriu a sua, agora é minha vez. Porque o sofrimento, ele não modifica, né? Não tem aquele ditado? Eu tenho as minhas dúvidas em determinados casos. Ou se aprende pela dor ou pelo amor. A gente só aprende pela dor. Porque pelo amor todo mundo fazendo festa, né? Tá tudo bem, saúde legal, amando, né? Querendo bem, né? Fala com parede, com tudo, né? Anda dando chá a todo mundo na rua. Agora, quando a dor vem, aí, cara, eita negocinho pra doer, não é? É como um espinho no pé, né? Você fica procurando de noite e não consegue. Não tem agulha do mundo que tire, né? Passa a mão, dói. Quando se lembra, dói. A morte, meu amigo Bruno, é uma traição necessária à vida. Ela lhe trai. Alguém pode dizer o seguinte: mas é uma dor grande. Mas é lógico, quem quer perder ninguém? Nem que esteja sofrendo. A eutanásia, você tem coragem de mandar desligar? Por exemplo, você tem um parente, você tem coragem de mandar, você que está me escutando, você tem coragem de desligar o aparelho de um parente seu que está apenas vegetando? Você concorda? Você já pensou quantos aparelhos foram desligados? Foi feita a eutanásia. E o espírito lá diz: rapaz, é como se ele reclamasse: por que não me deixou lá? Eu vou ter que voltar para complementar o percurso, que eu estava já chegando em primeiro lugar, apagou a luz, eu fiquei em último, vou voltar de novo para complementar. É o caso daquela criança. Precisou de 1 ano e pouco, né, para complementar a dor do outro. A causa e efeito, a lei da reencarnação é necessária. Porque em cada reencarnação, sabendo ou não, você aprende. À vontade. Boa noite, claro. Pois não.
Sim. Qual é a função daquele espírito no corpo que ele não faz nada? Ele está vivo, escolheu terminar os dias dele daquela maneira, e no momento adequado em que ele escolheu, ele vai. Se você corta o laço, não é? Se você corta o laço, exatamente. Quando você está interferindo, você está quebrando efetivamente o que foi escolhido. E às vezes quem faz isso, entendeu? Não tem a concepção de que não devia fazer. Porque às vezes o espírito, ele espia, né? Ou então pede como prova, para ficar um tempo, né? Por exemplo, ser acometido de uma patologia que não pode voltar mais, né? Uma demência, sei lá, alguma coisa desse sentido, né? Um AVC, entra em coma, etc., né? Para cumprir um erro do passado. Porque nós só estamos aqui porque todo mundo aqui já errou, senão a gente estava em outro lugar. Então, qual é a prova que você vai fazer? Não, bom, eu matei alguém, eu fiz isso, eu vou ficar determinado período, eu ficar em coma, até que eu chegue a determinado tempo e desencarne. Aí vem alguém, interfere ou corta o laço. A escolha que se faz tem que ser completada, de uma maneira ou de outra. Primeiro é a prova, né? Você escolhe uma prova para tentar recuperar, né? Vou vir numa família assim, entendeu? Que eu vou ter um filho assim, ou vou ter um desafeto da família, e barará, enfim. Ou então, eu vou ser aquela pessoa que vai sofrer mais de todo mundo, vou trabalhar sozinho, enfim. Quando você esquece, em alguns momentos você é lembrado de determinadas coisas. É porque a gente não lembra de tudo, né? Tem gente que começa, sonha, aí acorda e diz: eita, que sonho bonito que eu tenho, daqui a pouco esquece. O espírito recepciona, mas o espírito não entrega a você, porque assim seria muito fácil, não é? É por isso que muita gente diz, a ciência diz, haverá tempo em que a ciência está chegando, né? Está se juntando a religião, né? Tem que acabar com esses dogmas, né? Independente da religião, né? Por que tem que acabar com isso? Porque nós estamos vivendo momentos, né? E tem gente que diz, não, porque a pandemia, porque os tsunamis, essa chuva que não para. Amigo, você já foi lá no sertão? Você já comeu palma? Você já viu o cara ter 10 vacas e vender 9 para ficar uma? Qual é o maior sofrimento? O do irmão, não é o seu não, viu? Olha ao lado. Volte-se para o outro lado. Eu estou sofrendo, tá? Dá uma olhadinha assim, para ver se não tem gente pior. Você já pensou, por exemplo, o que o espírito sofre? Como já aconteceu aqui em Brasília, então, os mendigos, né? Dormindo, o cara lá sacudir álcool ou então atirar. Aquele vai ser o inimigo seu, viu? Se prepare, viu? E como diz, essa coisinha aqui, ó, vai lhe perseguir pelo bocado de tempo. Você me matou ou contribuiu para a minha morte. Porque às vezes o espírito está tentando resolver uma coisa do passado e você vai lá e, por qualquer motivo, não interessa. Eu não me lembro. Mas ele vai se lembrar. Ele vai. Porque a vida, ela nos faz algoz e vítima ao mesmo tempo. Não é? Algoz e vítima. Por exemplo, para quem não sabe, Emmanuel, repare que coisa interessante, Emmanuel foi o guia de Chico Xavier, não é? Emmanuel está encarnado, mais ou menos com uns 15 anos hoje. Sabe quem vai ser o guia de Emmanuel? Chico Xavier. Que foi quem? É só ler Allan Kardec. São Francisco de Assis, quem foi? João Evangelista. Evangelista. Aquele que não era capaz de banhar no Rio Jordão a cabeça de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. A morte é tão dolorida que o próprio Cristo, conversando com o Pai,
em pensamento, e ainda pediu, antes de Judas lhe beijar o rosto e os centuriões o prenderem, ainda rogou ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. E depois se arrependeu. Aí Judas veio e beijou-lhe a face, e ele ainda o chamou de amigo, né? Isso está em tudo que é lugar. Até ele, sabendo o que ia acontecer, porque ele encarnou sabendo, né? Porque, na verdade, Cristo era uma materialização de um espírito de altíssima grandeza, né? Tanto que não pode nascer pelas vias normais, né? Ele foi concebido. Só. Não houve uma cesariana, como fosse hoje, né? Nem um parto normal. Ele nasceu. Ele materializou-se. Simplesmente. Simples assim. E é por isso que é tão difícil, entendeu? Conceituar o Cristo. Nem a pergunta 625, né? Qual foi o mal que passou pela terra? Jesus Cristo. Né? Mas ninguém traduz a história. Então, não é fácil encarar a morte. Principalmente quando a pessoa diz assim. E aqui eu não estou, os senhores, né? Eu não estou dizendo nem influenciando ninguém. Até porque, quando aqueles que não acham que a morte existe, que essa vida termina aqui mesmo, né? Entendeu? Quando chega do outro lado, diz: vovó, titio, meu marido, meu filho querido, vixe, meu inimigo, né? Que vai aparecer tudo, né? Mais cedo ou mais tarde. Onde é que eu estou nesse lugar aqui todo escuro? Gritos, né? Nos umbrais da vida. Por isso que eu digo, é bom começar a aprender, né? Orar um pouquinho, né? Porque ninguém sabe para onde você vai, viu? Nem eu sei para onde eu vou. Porque ser espírita não é sinal de que vai um hospitalzinho bonitinho, todo branquinho, lindinho, né? Não é não, viu, irmão? Porque vários espíritas, ao desencarnar, ao morrer, chegaram em determinados locais e ainda disseram: mas eu passei a minha vida sendo espírita. Eles falaram: vamos para o livro. Mas eu morri tão cedo. Foi? Vamos para o livro. Nós precisamos fazer o bem. É transformar a dor no bem. O que é que aquela pessoa que deixou o corpo, o vaso, esse vaso, fazia? Era uma pessoa muito boa, vamos seguir o conselho dele. Não, uma pessoa horrível. Vamos tentar fazer diferente. Vamos ver se a gente consegue efetivamente fazer algo diferente, ou que possa ajudar aquela pessoa, não é? Vamos rezar por ele. O que se mais pede àquelas pessoas que desencarnam, ainda quando tem uma essência boa, são preces. Às vezes estão em locais que não conseguem nem se mexer. Outros, a dor é tão grande pelo que fez, que se transformam em animais. Tem aqui um excelente médium de incorporação, de passividade, meu amigo Bruno, que está aqui conosco, e sabe disso, que ele é consciente em determinados casos, em outros não. Sabe as criaturas que chegam em desespero. Sabe quem vem trazendo. E às vezes o cara está vendo a mãe, já ouve o cara vendo a mãe dele, né? Remoçada, a maioria das vezes, né? Remoçada, ou então com aquele jeito que era, né? Para poder ele reconhecer. E ainda não acredita. Eu vou matar fulano, vou fazer aquilo porque eu morri, não sei o quê. E às vezes não sabe que desencarnou. Estar vivo, na concepção que se queira dar a essa frase, é muito bom. E se você está vivo fazendo o bem, é muito bom. E se você fez o bem, é bom nos horas para quando for. Fazer o bem não é só sem ver a quem, é fazer o bem. E algumas pessoas, de vez em quando, conversando, né? Porque a doutrina espírita, pelo menos para mim, né? Na minha concepção, eu não discuto certas coisas da doutrina espírita com outras religiões. Eu não faço comparativo, porque não há necessidade disso, né?
Você crê de uma maneira, eu creio de uma maneira, o colega ali crê de outra maneira, né? Outros têm dúvida. E outra coisa, para os espíritos não existe tempo, né? Não existe tempo. Eu não vou dizer aqui, olha minha gente, eu tenho não sei quantos anos, o cara disse, sim, e fez o que nesse tempo todinho? Foi entregar o café na rua, deixou se abraçar. Você tem coragem de entregar o café na rua, 11 horas da noite? E a pessoa que vem, está toda suja, ele agradece, você vai dar um abraço, você abraça? Abraça? Ou bota 14 máscaras, né? Ou então é pulverizando, a gente desce do carro já assim, pulverizando o ar, né? Você faz isso? Você consegue entrar num asilo? Você consegue, você que vai desencarnar também, e pegar um doente, colocar de um campo para o outro, ou passar uma hora, você consegue isso? Você vai para o mesmo lugar. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados, entendeu? A só achar que a dor maior está no outro. Ela bate a sua porta quando você menos espera. Ela bate. E você já pensou, se você tem uma desavença na sua casa ou coisa parecida, como é que você vai lidar com isso? Né? Sabe como é que a gente pode... Existem vários exemplos para a gente comparar a morte. Você tem um filhinho pequeno, né? Que tem uma babá. Aí um belo dia ela diz, eu vou embora. E você precisa trabalhar. É que legal, não é? Você diz, minha Nossa Senhora, Jesus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Como é que eu vou trabalhar com esse menino? A creche mais perto daqui tem a 25 quilômetros, eu não tenho carro, como é que eu vou levar esse menino? Percebeu? Esse é um exemplo pequeno. Nós não estamos acostumados, entendeu? A lidar com a dor. Nós estamos acostumados a nos revoltar com a dor. Você perde a paciência com um problema seu, com o outro não tem nada a ver. Quem não já ouviu isso aí, né? Negócio, bom dia, para você. Rapaz, peço, meu irmão, peraí, vem aqui, chega aqui. Não, quero conversar não, hoje eu não estou bem não. Sim, mas peraí, e nem todo dia todo mundo está bem. Ou então, perdi um ente querido, caso foi meus pesos. Sei por que isso acontece. Vai acontecer com você. Pode ser que um dia eu entre aqui e diz, fulano morreu. Uma vez não foi na questão de discutir, na expressão de debater, né? Troca de ideia, né? Porque discussão é outra coisa, né? Discutir no campo da ideia, você dá a sua opinião, eu dou a minha, né? Aí a pessoa diz, como é que você pode provar que existe vida após a morte? Eu digo, porque eu reconheço quem está do outro lado. Eu sei quem está do outro lado. São fatores que só algumas pessoas conhecem. Eu não acredito não. Não tem problema. Fique tranquilo. Quando você desencarnar, e se eu tiver encarnado, o centro é tal lugar, peça para vir, para te conversar, aí você vai lembrar. Quantas pessoas disseram, se eu soubesse, me ensinaram assim, assim. Não estou falando do ensinamento. Todos nós aqui nascemos cristãos. Todos. Primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão, catecismo, fui como é aquele negocinho, o crisma, né? Entendeu? Domingo era a missa, não tem problema. Um aprendizado, não é? Até rejeitar Satanás, eu rejeitei, sem falar, né? Rejeita Satanás, é os padrinhos, sim. Acaba assim, quem é Satanás? Não é aquele rapaz lá embaixo que toca fogo, cara, se lá embaixo tem fogo, é? São coisas que a gente cria. O que é o fogo? O umbral. Leia o livro Memória de um Suicídio desse tamanho. Ou então tem um DVDzinho, bota no seu carro ali, ó. Ali, R$5, não custa nada. Para ajudar. Deixa de 10, porque 5 vai para outro. Viu? Escute isso, ou então leia a história de Camilo Castelo Branco, um português, para você ver o que é dor. Um homem rico, do nada, teve na época chamado derrame, né? Um AVC, isquemia de alto, morreu. O outro suicidou por causa da mulher. Se encontraram todos eles no vale do suicídio. Sofrimento dos grandes. É um livro que, para ler, você tem que ter um coração que bata 12/8 a pressão.
Entendeu? É igual que assistir aquela série 11 de setembro que tem no Netflix. Tem muita gente que não chega na metade. Tem uma cena lá que é difícil demais. Um bombeiro, uma pedra sobre ele sofrendo, ele pede para o outro colega matá-lo. Ele não aguentava mais. E o colega faz de tudo. Assiste você, assiste até o final. São 2 horas e 80 minutos. Não, 2 horas e 45 minutos. Assiste. Para você ver. E ele diz, num filme, que foi o desenho contado pelos outros, né? O cara tira dele. Com os olhos fechados. Ele diz, eu estou me sentindo melhor. Eu estou levitando. Um filme que não tem nada a ver com a doutrina espírita. É isso que aquela pessoa... Eu estou me sentindo mais leve, eu estou levitando. É o espírito sendo... E o outro guardou uma mágoa, né? Aí não conta isso, né? Se fosse para contar, teria que fazer todo um histórico da morte. Por que é tão difícil? Pergunta ao espírita. Você acredita na morte? Acredito. Tem medo dela? Não. Então, eu quero dizer que você tem 1 minuto para fazer uma coisa boa, que você vai desencarnar. Cassinha, Nossa Senhora, me deu o telefone que eu vou ligar para a mulher. Disse, olha, eu estou indo para o hospital, viu? Eu acho que eu vou morrer de alguma coisa. Eu estou indo para o hospital agora. Né? Porque se eu tiver alguma coisa, eu estou lá. Uma certa vez aqui, nós já nos conhecemos bastante tempo, né? E esse nosso amigo aqui, que é o Bruno, entendeu? Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um elogio a ele, que o Bruno é uma das poucas pessoas que eu conheço, que aprendi a gostar, que tem uma das virtudes do Cristo bem delineada, que é a humildade e o sacerdócio. Semana passada estavam quem? Eu e você só, não foi? E os 1.500 lá de cima, né? Não é problema para a gente. A espírita não precisa disso. Ela não precisa de autopromoção. Pois bem, uma certa vez, eu estava aqui numa mediúnica, um irmão deu passividade e disse: eu quero saber porque eu morri. Eu disse: eita, perguntinha bonita essa, né? Aí eu falei: não, irmão, vamos conversar. Peraí, tenha calma, vamos conversar. Não, mas não venha com essa história não, que eu quero saber porque eu morri. Quando eu ia começar a falar, ele: olha, me explique logo, não enrola não. Eu disse: se você deixar eu falar, aí eu vou tentar lhe explicar. Eu disse: não, eu quero saber porque eu morri, porque eu não consigo, eu já fui em tudo que é lugar e ninguém disse. Aí eu me levantei e peguei o livro dos Espíritos e disse: olha, mentaliza aí esse livro, entendeu? Nas perguntas tais, dê uma lidinha e eu vou ficar esperando. Quando ele voltou, voltou chorando. E se é assim, eu disse: se você tivesse perguntado isso ao irmão e à irmã que está lhe trazendo aqui, talvez você não tivesse essa necessidade de vir com tanta brutalidade. Mas eu pensei que eu ia ter a vida eterna. E você tem. Ou você acha que quando você desencarna vai ser uma trombeta lá, né, tocando, os anjos tocando, não sei o que mais lá, né? Não, mas no lugar que eu fui, entendeu? Eu não esperava morrer, eu não vejo mais ninguém. E sempre assim, eu deixei um patrimônio. Olha, aí eu disse, o patrimônio está onde? Ele disse: não deixa nem eu entrar na minha casa. Eu digo: pois é, tá vendo? Você está vendo do alto, né? Ele disse: como é que o senhor sabe? O senhor também está aqui, é? Eu digo: não, mas eu vou. Um dia eu vou, né? Eu quase me lembrei daquele seriado, entendeu? O mundo vindo do alto, né? Não tem seriado, né? Tá vendo tudo do alto. Ele disse: mas não consigo chegar. Eu disse: pois é. Quantos anos o senhor morreu? Eu acho que foi uns 80. Eu digo: para a sua época é uma vitória. Porque o povo morria com 40, com 30, 4, né? Não me conformo não. Eu entendi, mas não me conformo não. Então o senhor vai ficar aqui para entender por que aconteceu isso. Aí o que é que acontece às vezes? Nós pedimos a espiritualidade,
que ela mostre a necessidade daquele irmão de desencarnado naquele tempo. Porque a gente diz o seguinte: quem é que faz, a outra pergunta, quem é que faz o meu tempo de estado aqui? Você escolhe. Agora tem um detalhe: algumas pessoas, nós temos casos aqui, que infelizmente eu não posso dizer quem são, né? Que receberam moratória para continuar, pelo que fizeram. Moratória, mais um pouco de tempo aqui na carne, né? Moratória. Entendeu? Eu mesmo pedi, né, por essa pessoa. Eu pedi mais 30 anos, mas eu achei muito, sabe? Aí deram um pouquinho menos, né? Porque a gente pede assim, né? Quando pede. Mas estão em moratório, sério. Todo mundo sabe quem é, né? 2 pessoas já. Mas não é porque estão trabalhando na doutrina, não, é porque estão fazendo o bem. Não é? O bem. E são pessoas que vivem em situação difícil. Material difícil. E pediram para vir assim. E ninguém sabe por quê. Talvez o Espírito, né, seja algo grandioso. Na hora que estava próximo, e foi próximo mesmo. Tem um que foi próximo. Foi próximo. Chegou bem próximo de e aí se conseguiu, de desencarnar. Nunca se revoltou, ou se revoltou não disse nada. Era como o Chico. Ele resolvia, né, problema de algum, escrevia uma cara para outra, etc. Quando dizia: Chico, muito obrigado, você é um santo, ele dizia: eita, uma moça ali. Ele não admitia elogios. Você é um santo, você é uma luz. Ele disse: sou uma luz, né? Uma vela nas costas e o pingo quente caindo nas costas. Ou seja, eu estou tentando me redimir, né? Me redimir. Porque sabia que ia. Chico teve 2 moratórias. Divaldo já teve 2 também. O Divaldo, o infarto quase fulminante que ele teve aos 58 anos, quase 60, né? Era para ter desencarnado. Se não fosse Joana, ele tinha ido. Não é? E estava em cima de uma cama. Essa história é muito interessante. Você que não conhece a história, Divaldo Pereira Franco estava deitado na cama, metade do corpo paralisado, todo mundo, né? 90 e poucos %. Joana apareceu e disse: bora trabalhar. Eu disse: mas como? Eu estou com 95% do corpo todo quebrado, sem poder andar. Ela disse: e eu que estou 100% da morte, bora trabalhar? Eu estou com 100%, você não tem nem corpo, eu tenho, tu ainda tem, bora, levanta. E ele foi, trabalhou, no outro dia melhorou. Ele que conta isso, só colocar, entendeu? Quer dizer, você enfrentou a dor. Tem gente que a dor passa muito rápido, né? Eu não sei se aquilo é dor ou se não é. Não estamos aqui para isso, para julgar ou deixar de julgar isso. O que nós estamos tentando demonstrar é que nenhum de nós está preparado para isso. Sempre há um porquê. Ou então, mas logo comigo, né? Fulano, pessoa que não fez mal a ninguém, e se revolta com ele, né? Lá em cima. Eu vou no lugar dele. Vai não. Você vai chegar ao seu, sua hora. Aí talvez ele vá lhe receber, ou então alguém vai dizer uma coisa: mas fulano. É sempre assim, né? A pessoa muito boa, nunca fez mal a ninguém, entendeu? É uma injustiça do alto, né? Porque isso aconteceu. Nos assassinados, você que estou falando, né? Nos assassinados, alguém diz: fulano miserável desse, não juro, miserável desse, matou o pai de família. Para nós espíritos, pode ter sido um pedido que foi feito. Aquela criatura pode ter feito outras coisas, né? Aí quando aquela pessoa chega lá, diz: meu Deus do céu, eu vou tentar ajudar aquela criatura ali que está criando um ódio de uma outra pessoa, porque na verdade eu fui o algoz. E eu tinha que ir dessa maneira. Foi uma prova que eu escolhi. É como se fosse uma roupa. Você entra numa loja, é assim que você vai encarnar, né? Você pede. Às vezes o alto diz: chegou a hora não. Você vai trabalhar mais aqui, viu? Não chegou não, ainda não. Aí, em determinado momento, você vai. Pronto, as provas são essas aqui, ó. Bora. E quando você faz algo que não agrada, entendeu? As provas são mais difíceis. Não tem facilidade, não.
Ou então lhe dá uma prova para que você sucumba. Porque se eu soubesse o que ia acontecer comigo, eu desviava, né? Você vai morrer quando você dobrar na esquina. O cara disse, nem hoje eu vou me amarrar, nem de casa eu saio. Hoje eu nem como, hoje, para não ter nenhum problema. Porque a surpresa está em viver bem cada dia. Não é como se ele fosse o último, né? Porque o último pode até não chegar o dia todo, né? É como se ele fosse necessário. E nesse momento, até que nós possamos ir, nós precisamos levar o sentimento de caridade, de humildade, de ausência de arrogância, tudo que nós estamos cansados. Quando você foi batizado, foi dito 200, leram 200 vezes, não estou falando de igreja ou coisa parecida. Pode ser do jeito que você foi batizado. Alguém leu para você, alguém assinou, alguém disse isso, tá? Onde se você abrir um livro, está lá. Morrer é reconhecer que você pode não ter feito tudo, que quase ninguém consegue fazer tudo, né? O contrato parece que ele falta uma parte dele, parece que uma parte dele voa, né? A gente não consegue fazer tudo, mas a gente fez uma parte, a gente tentou fazer uma parte, e o melhor de tudo é a gente tentar fazer o bem. É difícil, estou acostumado a dizer, não é porque eu sou espírita, né, de carteirinha, e reclamo, de vez em quando eu converso com o Bruno aqui, eu reclamo, e ele também reclama, né? A gente reclama assim, rapaz, a gente devia, né, ter descoberto essa doutrina antes, né? Só assim a gente, né, já aprimorava mais, porque essa existência não vai dar para aprender tudo não, né? Não vai dar nem para ler o Pentateuco, né? Eu agora comecei a ler o Céu e o Inferno, quando eu chegar na Gênesis, né, eu acho que eu estou lendo do outro lado, né? Mas pelo menos, né, como diz Manuel Juvino, né, que está aqui conosco, um abraço, velhinha mãe, você está aqui, viu? Amanhã eu trago você para cá, né? Eu não vou ficar desempregado, né? De uma maneira ou de outra eu vou estar lá. O problema é que a nossa ansiedade por viver, entendeu? É muito maior do que a nossa paciência por viver bem, né? A gente quer tudo, né? A gente gasta muito tempo, não é? A gente se acomoda às vezes, a gente cria problemas que não existem, nós somos às vezes arrogantes demais, não é? Não raro quem vem de baixo, quando vai para cima, esquece, né? Na verdade, lá vem fulano, tudo bem? Nem olha, se brincar ele diz, alô, e o celular hoje é triste, você que usa o celular, né? Menino, quando o cara vê uma pessoa assim, já vem fulano, já vou inventar que eu estou falando, sim, como é mamãe, hein? O que foi? Oi, tudo bom? Já inventa uma situação diferenciada. Claro, traduzir. Até Siri, né? Concordou comigo agora. Você cria uma situação. Aí quando chega no momento em que alguém desencarna, você, como se diz, perde o chão. Critica todo mundo, não é? Você já viu em algum velório alguém criticar o morto? A não ser, né? Aquele pessoal que fica lá de fora, diz, já vai criticar o morto. Criticar, diz, já vai tarde. Não é? Há um miquento, faz isso, isso que é mais nada, isso que mais ninguém entende nada, né? O outro diz, nossa, graças a Deus que já foi. Cuidado que ele pode estar ali escutando, viu? Porque não raro, esse livro do Espírito diz que alguns espíritos, né, assistem o próprio velório. E diz, repara, porque o espírito tem uma vantagem, sabe qual é? O tempo está errado. Você sabe qual é? Ele interpreta o seu pensamento, porque ele se junta a você. Você bebe, ele está lá junto de você, sentindo, né? Você está pensando, ele está ali junto com você. E quando é no sono, ele vai estar lá. Isso quer dizer que eu não presto, né? Pois agora, viu? Qual o remédio? Viver. Não como se fosse outro dia, o último dia. Porque se soubesse disso, né? Chico sabia e não fez isso. Continuou fazendo a mesma coisa até no dia que ele viu a mãe. Tem um vídeo na internet, né? Que foi aquele raio de luz, né? Que entrou no quarto. E ele diz muito, com a voz muito fraquinha, né? A Nilson, né? E diz, quem foi aquela luz? Chico? Ele disse, mamãe. Veio uma luz, ele está no quarto do hospital, no hospital, né? Veio uma luz, um raio, entra e se divide em dois.
Foi mamãe, mas ela demorou pouco. Ela apenas veio me dizer que chegou a hora e que estava esperando. Só foi isso. E rindo. Só disse isso. E ali ele deitou e foi em paz, né? Foi em paz e deixou a paz, né? Como Cristo disse: eu lhe dou a minha paz, não a paz do mundo, né? Mas a minha paz. Então, meus irmãos, não tenham medo da morte. Ou se tiverem medo da morte, vai ser uma pena, né? Que ela vai acontecer. Reze pelo que foram. Reze para receber uma moratória, quem sabe, né? Ou então para fazer pelo menos uma parte daquilo que você necessita fazer. E tem que começar pelo bem. E por favor, vocês que estão aqui, os irmãos que estão em cima, aqueles que vão se encontrar conosco amanhã, né, Bruno? É verdade, Os que me escutam, não considerem o desencarne, a morte, qualquer nome que você quiser dar, como uma dor. Às vezes é uma solução. E foi você que pediu. Por isso, se alguém lhe disser: eu não pedi para nascer, você responda como muita gente deveria responder, da maneira mais suave: você não pediu, é verdade, você implorou. Implorou para suprir a falta. Você implorou para sair do onde você está. Razão pela qual estamos terminando mais uma palestra. Muito obrigado a você que teve a paciência. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Muito obrigado à espiritualidade que nos deu tantas emoções hoje. E que nós possamos entender que a morte não é o fim, é o começo. Porque nós todos nós velamos por nós mesmos. E a maneira mais correta de enfrentá-la é acreditar que existe algo superior. E uma certa vez disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Muita paz, muita luz e até breve. Assim seja. Seja, pessoal, hoje essa palestra Irretocável de Marco, né? Saímos com certeza melhor do que entramos, pelo menos na instrução, nas orientações do MD.